E aí, Brasil? Hoje o papo é sério. Senta, respira fundo e segura firme, porque o que tá rolando nos bastidores da política brasileira não é novela. É documentário de guerra institucional. Tô falando da possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente já decretou que ele vai em cana. Outros juram que é perseguição. Mas o que ninguém te explica é o que realmente está por trás dessa movimentação. Os interesses, os riscos, o que dizem os bastidores do STF e até mesmo uma bomba lançada pela Transparência Internacional que passou batida por muita gente. Hoje a gente vai descascar essa cebola podre até o miolo. É Bolsonaro, STF, discurso golpista, cálculo político e uma democracia que está caminhando na beira do abismo. Vambora. Vamos direto ao ponto. O STF está sim discutindo a prisão de Bolsonaro. Isso não é boato, não é meme, não é manchete de blog alternativo. Isso está circulando entre os ministros. Isso já chegou à imprensa séria e foi confirmado nos bastidores. O julgamento que envolve Bolsonaro não é só um processo jurídico, é um ponto de inflexão histórica. Prender ou não prender esse cara não é só aplicar a lei. É escolher entre o caminho da força institucional ou da conveniência política. Porque vamos ser honestos, prender um ex-presidente do Brasil com milhões de apoiadores fanatizados é acender o pavio de uma bomba social. E o STF sabe disso. Moraes sabe. Gilmar Mendes sabe. Até quem odeia o Bolsonaro sabe. Aí você pensa, ué, se o cara cometeu crime, tem que prender mesmo. Beleza. Mas sabe quem apareceu para dar uma freada nesse pensamento automático? A Transparência Internacional. E não, eles não defenderam Bolsonaro. Não se trata disso. Eles soltaram uma nota pública dizendo que essa possível prisão é preocupante. Não pela prisão em si, mas pelo momento e pela forma. A Transparência Internacional alertou que se o processo contra Bolsonaro for conduzido com viés político, sem transparência e sem narrativa clara para a sociedade, o efeito pode ser desastroso. Eles estão falando do crescimento de narrativas golpistas, da radicalização da direita e da instabilidade institucional. É tipo aquele aviso: quer prender? Prende, mas explica, justifica, convença a população, porque senão você vai piorar o que já está ruim. A entidade ainda destacou que o combate à corrupção e à impunidade precisa vir com responsabilidade institucional. E como o STF responde a isso? Bom, aparentemente, não com unidade. Nos bastidores, a verdade é que o clima está dividido. Tem ministro que acha que prender Bolsonaro agora é incendiar o país. Outros dizem que a justiça não pode ser refém de cálculo político. O que está rolando é um embate entre o garantismo jurídico e a realidade de um Brasil polarizado. A matéria que você não viu na TV mostra que o STF analisa uma possível liberação de Bolsonaro na reta final do julgamento. Ou seja, mesmo com todo o barulho, há ministros querendo frear a decisão. Isso mostra que existe dúvida real dentro do tribunal mais poderoso do país. A questão não é só legal, é política, é simbólica. É nacional. E aí entra ele, Gilmar Mendes. Sempre ele, o homem que joga xadrez com uma mão e manipula o tabuleiro com a outra. Gilmar deu uma declaração dizendo que não há desconforto algum com a decisão do Moraes. E mais, reforçou que Moraes tem o apoio dos ministros do STF. Sabe o que isso significa? Que o tribunal, ao menos oficialmente, está se blindando contra as críticas. Gilmar está dizendo o seguinte: não adianta atacar o Alexandre, porque aqui dentro a gente tá junto. Mas a leitura mais profunda é que o STF sabe que precisa passar imagem de força e unidade, mesmo que nos bastidores existam rachas, dúvidas e discussões pesadas. O Gilmar atua como a voz da instituição. O cara não tá só defendendo o Moraes. Ele tá dizendo pro Brasil e pro mundo que o STF não vai recuar. Agora pensa comigo. E se Bolsonaro for preso amanhã? O que acontece? Tem festa na esquerda, tem revolta na direita e tem colapso no meio. Porque a prisão desse cara não é só um ato jurídico. É um ato político, simbólico e histórico.
Se a base bolsonarista entender isso como perseguição, a rua vai ferver. E se não houver uma comunicação clara do STF, se não houver transparência, se não houver provas explícitas na mesa, Bolsonaro vai virar mártir. Vai usar a prisão para se vitimizar, para crescer politicamente. E é isso que a Transparência Internacional está tentando evitar, porque o Brasil já viu isso antes. A prisão de Lula em 2018 ajudou Bolsonaro a ganhar a eleição. A prisão de Bolsonaro, mal explicada, pode fazer outro extremista subir. O Brasil está numa encruzilhada. O STF precisa escolher entre a justiça dura ou a prudência estratégica. E qualquer caminho tem risco. O que está em jogo não é só o destino de um ex-presidente, é a capacidade do país de sustentar uma democracia que se equilibra todo dia numa corda bamba. Se for prender, que seja com provas irrefutáveis, com discurso público firme e com respeito à Constituição. Se não for prender, que se explique o porquê. O Brasil não aguenta mais decisões de bastidor, versões editadas e julgamentos secretos. A democracia só se sustenta na luz. E o povo tem o direito de entender cada passo dessa história. Curtiu o vídeo? Agora é contigo. Comenta aqui embaixo o que você acha. Bolsonaro deve ser preso? Você confia no STF? Isso é justiça ou teatro político? Se inscreve no canal porque aqui não tem roteiro de assessoria, tem verdade na lata. E se quiser mais vídeos assim, manda esse conteúdo para alguém que precisa entender o que realmente está rolando no Brasil. Valeu por assistir. Até a próxima.